Queridos, a Thaisa Scioli é terapeuta floral das mais experientes do nosso país e talvez mundialmente, atende muitas pessoas, é uma pessoa muito organizada, é uma cientista não só da terapia floral, mas também da neurociência. Ela fez todas as especializações na área da neurociência também. E a Thaís é minha irmã. Além de tudo isso, ela é lá de casa. Eu sou lá de casa. Né, querida? E eu costumo dizer, eu sou a filha mais velha, ela é a segunda de um monte que vieram depois. Mas costumo dizer que a Thaís, desde pequena, ela já era grande. Né? Ela é essa pessoa grandiosa, E você é muito generosa. querida. Ninguém entrou aí, você é muito generosa. A Olímpia veio, Nosso queridíssima. trio. O nosso trio. Então, essa live aqui de hoje, ela é justamente para a gente conversar, refletir, talvez até dar uns spoilers a respeito do curso que nós três juntas, a Thaís, a Olímpia Gimenez, Thaís Scioli, Olímpia Gimenez e eu mesma, vamos oferecer em novembro. É um curso que vai ser uma sexta-noite e um sábado de manhã, então é uma coisa fácil da gente lidar, né, de tempo de ficar na internet e tudo mais. O nosso tema foi um tema proposto pela Thaís para mim numa primeira conversa. Nossa, assim, vamos dar um curso? Vamos dar um curso? Que curso, Thaís? Ah, vamos dar um curso sobre a comunicação. E aí eu falei, já sei o nome do curso, Conversas que Curam, né? Mas a ideia original do tema veio da Thaís. E a Thaís estava me dizendo, ontem a gente estava fazendo um esquenta do esquenta, né? Hoje é um esquenta para o curso, e ontem a gente estava fazendo um esquenta do esquenta, e a Thaís estava, a gente estava uma comentando com a outra sobre a relevância desse tema nas nossas vidas pessoais, na nossa história. Você quer falar um pouco disso, Thaís, na sua história? Como isso surge, o tema da comunicação? Conta pra gente. Boa tarde para todo mundo. Nem dei boa tarde para todo mundo. E Pim está aqui junto com a gente. Vai ter depois uma live da Cíntia com a Pim. Possivelmente tem uma minha com a... Eu chamo de Pim a Olímpia, tá bom, gente? Minha com a Olímpia. Sobre este mesmo assunto, uma live de esquenta, a gente dando alguns pitacos do que a gente vai ter nesse encontro. Eu me interessei muito cedo por justiça primeiro. Eu tinha acho que uns 8 anos, né, Cíntia, que eu comecei a ler o Código Penal. Vejam bem, eu queria saber o que ia ser feito com quem era injustiçado, né? Então, se alguém fosse culpado não, tivesse sido julgado culpado de um ato que não tivesse cometido, como poderia ser salva essa pessoa? No início da adolescência, eu descobri Gandhi pelas mãos de uma tia querida da minha mãe, da tia Raquel. E me encantei com a ideia da não violência e da verdade. E a partir daí eu sinto que se iniciou todo um processo, que é um processo de vida inteira, não acabou. Eu e a Cíntia somos aprendizes, como todos os seres humanos, nessa área do diálogo, da conversa, da relação com o outro. Então, sigo aprendendo, mas o iniciozinho foi lá atrás. A Cíntia tem uma história diferente. Esse tema da comunicação, eu nem sabia que ele tinha essa relevância toda na minha vida, né? Você sabe, Thaís, acho que talvez você não saiba disso, mas eu tenho Mercúrio conjunto ao Sol no meio do céu, né? Então, Mercúrio é o planeta relacionado à comunicação, né? E é interessante isso, né? Mercúrio conjunto ao Sol no meio do céu. Então, mesmo quando eu não sabia que esse era um tema relevante para mim, ele já era, né? Ele já fazia parte. Fazia parte. As estrelas se configuraram dessa maneira quando eu vim para a encarnação. E eu acabei indo fazer
faculdade de fonoaudiologia. Quando eu fiz fonoaudiologia, vocês imaginam, só existia uma escola de fonoaudiologia no Brasil que era reconhecida pelo MEC, uma faculdade que era reconhecida pelo MEC. Todas as outras, inclusive a Universidade de São Paulo, a PUC, existiam as faculdades de fonoaudiologia, mas nenhuma delas ainda era reconhecida pelo MEC, vieram a ser 1 ou 2 anos depois. E eu passei no vestibular da FUVEST e fui fazer a Escola Paulista de Medicina, que tinha o único curso regular, né, a única faculdade regulamentada pelo MEC, aceita pelo MEC na época da fonoaudiologia. Hoje em dia, a Escola Paulista de Medicina é conhecida popularmente como Unifesp. Então, eu fui lá aprender, ter aula de anatomia, de fisiologia, patologia, no meio dos laboratórios da medicina, toda aquela coisa, e depois as aulas específicas da fono, que eram realmente num nível muito elevado. E ali começou o meu interesse de forma ligada ao trabalho, né, profissional, pela comunicação e pelo desenvolvimento da linguagem. Eu sempre tive esse grande interesse pelo desenvolvimento da linguagem. E aí depois trabalhei como fono durante 13 anos, depois conheci os florais, migrei, né, a migração para uma outra profissão, mas o interesse por essa área de estudo, as reflexões, o aprimoramento, as leituras nunca deixaram de serem um lugar importante na minha vida interior e nos meus interesses. Então, é interessante porque, olha só, eu acabo sendo convidada, algumas vezes já fui convidada para ir falar em encontros, congressos, conferências a respeito do tema da comunicação. É interessante isso, né? Provavelmente eu mencionei para quem estava me convidando, eu gosto desse tema, mas eu já nem lembro mais disso. E agora, nesse mês ainda, no dia 19, eu vou estar no encontro de terapia floral lá do Rio de Janeiro, em Flor, falando desse tema da comunicação. E Muito interessante. uma lembrança graciosa de você, da Olímpia e de mim, é que nós É. três somos cantantes. A gente canta. Quer forma melhor de se comunicar com o mundo do que através da arte, do canto? Não é? Mas a gente optou por esse tema de discussão agora também, porque além de ser um tema que abriga os nossos interesses pessoais, né, a gente vive hoje em tempos de muito conflito. De muito conflito, e deixa eu só contar uma coisa, uma curiosidade antes da gente falar dos porquês de maneira mais inteira e profunda desse tema. Há uns 12 anos atrás, a gente aqui na Essências Florais, juntamente com o Steve Johnson, que era na ocasião o produtor, o criador das Essências do Alasca, ele é falecido há uns poucos anos atrás. A gente criou 12 fórmulas, que a gente chama de fórmulas florais do Alasca. Talvez você já tenha visto em farmácias ou no nosso website, conversando aqui com a gente nas nossas lives, nos nossos bate-papos, elas estão sempre presentes. Um dos 12 temas dessas fórmulas florais do Alasca é diálogo. Então, eram 12 temas, a gente foi a campo fazer pesquisas para saber se os temas eram, se as pessoas estavam interessadas em tomar floral para aqueles temas, se os nomes que a gente estava dando para cada uma daquelas combinações de florais, se era um bom nome. E aí a gente descobriu que ninguém se interessava pelo tema do diálogo. A gente ficou muito espantado, porque as pessoas não tinham interesse. Era a única das 12 fórmulas que ninguém se interessou, ninguém queria, ninguém perguntava dela, ninguém tinha interesse. Até hoje, dentre essas 12, é o que a gente vende menos aqui nas Essências Florais. Olha só, parece que ainda não caiu a ficha das pessoas que para o conflito o único remédio é o diálogo. E a gente
vive num planeta, como a Thais estava dizendo, onde nós somos, o planeta tem sido regido pelos conflitos. Mas aí a gente resolveu. Ninguém gosta, ninguém quer explorar o diálogo, mas nós vamos insistir. Nós vamos deixar ele aqui nesse hall, nessa coleção de 12 fórmulas florais do Alasca, porque a gente sabe da importância desse tema e a gente quer oferecer isso para as pessoas para quando elas estiverem prontas. Então, mesmo sabendo que provavelmente ainda que não seria um produto tão bem recebido assim, a gente manteve esse tema, esse floral diálogo ali dentre as 12 fórmulas florais do Alasca como uma oferenda nossa. Né? Interessante isso, né, Thaís? Sim, sim, sim. As pessoas ainda não descobriram o outro. A maioria de nós vai para as conversas com monólogos, discursos prontos. Não tem espaço para a voz do outro entrar, ser acolhida, ser recebida, e você pensar em cima disso. As pessoas estão muito apressadas, então elas querem resolver as questões de organização da vida, de organização das empresas, do Estado, da rua, rapidamente, porque elas têm pressa. E isso não dá oportunidade de maturar os assuntos, né? De se organizar para entrar naquele assunto de uma forma boa. Então, o que a gente vê em mesas, muitas vezes, de conversas, onde não há um mediador, são discussões homeras. O conflito, eu fui trabalhar, eu esqueci de contar aqui, que um dos meus trabalhos, mesmo como terapeuta floral, é dentro da cultura de paz, que é um trabalho de entendimento, comunicação, estender pontes para outras, uma empresa para outra, os funcionários de uma mesma empresa de um para outro, e já participei de mesas de mediação de conflitos. E a gente precisa partir de um certo ponto, que eu, a Cíntia e a Olímpia acordamos, que é a mesma forma de pensar, que o conflito em si não é algo ruim. Existe conflito onde existem interesses diferentes, ideias diferentes, e os conflitos são possíveis aonde há alguma democracia, onde há democracia, porque onde não há, as pessoas são abafadas, né? Elas são dizimadas, onde há ditadura, ou onde há regimes totalitários, ou dentro de um lar onde tem uma pessoa que manda em todo mundo e não deixa ninguém se colocar, se posicionar. Né? Também podem ter menos conflitos porque há silêncio, ninguém mais quer falar nada um para o outro. E nós somos seres sociais, nós somos feitos para a sociabilização e para a comunicação. E esse Conflito é a chance da conversa, tá dizendo aqui, Olímpia. É a chance da conversa. Olímpia, você é tão inspirada, querida. O Dalai Lama, ele diz num dos seus textos que conflito sempre vai existir. A chance da conversa, como disse a Olímpia aqui, lindamente. O importante é a gente ter o diálogo para solucionar esses conflitos, né? Para resolver esses conflitos. Mas conflitos sempre vão existir. Opiniões diferentes, divergentes, momentos diferentes de vida, né? Gerações diferentes. Então, o conflito sempre vai existir, interesses diferentes, pensando, né, de forma até maior em empresas, como a Thaís falou, em países, né, interesses diferentes, mas se houver um diálogo... Né? Oi, em querida. Condomínios de apartamento, quanta briga, quanta discussão nas reuniões de condomínio, discussões acaloradas. A gente acabou de ver no debate da cidade de São Paulo um candidato a prefeito dar uma cadeirada num outro candidato. Enfim, as conversas estão caminhando por aí. E a gente, às vezes, até esquece que certos conflitos precisam de intermediários, certos desenvolvimentos de conversa precisam ter o juiz, né, um psicólogo, um terapeuta, às vezes advogados. Às vezes mediador, que você mediador, mediador, né? Mesas de conciliação precisam ser feitas. A gente, quando entra numa conversa
buscando conciliação, conciliação não tem a ver com o outro ganhar, com eu ganhar, não tem a ver com isso. Tem a ver mais com respeito à opinião do outro e afetividade, ter esperança naquele relacionamento, ter amor naquele relacionamento. E isso muitas vezes implica as duas partes não concordarem sobre o mesmo tema, mas estarem conciliadas em buscarem denominadores comuns, pontos de apoio, pontos onde elas funcionam bem juntas. E a terapia floral é maravilhosa no apoio dessa jornada da construção do diálogo consigo mesmo, para você saber até o que você quer falar, até o que você precisa ouvir. Você está pronto para ouvir, por exemplo, críticas. É tão difícil ouvir crítica, mas a gente tem que estar pronto para isso. Para ouvir que o outro discorda de você e te ama, mas discorda. Ou que o outro não te suporta. O que a gente tem mais nos relacionamentos é não suporto mais ver fulano. Não é, Que Cíntia? E os aspecto florais... seu, da sua vida interior, que você não suporta, está, na verdade, projetado projetado no no outro, fulano, né? né? Então, a gente tem na terapia floral recursos maravilhosos e não são, em cada uma das linhas de florais, em cada um dos sistemas de florais, a gente tem florais específicos para a área da comunicação. Né? A gente tem, então, da Califórnia tem calêndula, trumpet vine, do de Bar tem o latte, do Pacífico tem bluebell, tem outras até, do Alasca tem Mimos a do Sweet bar, Flower. né? Tem os florais específicos para a comunicação, né? Mas a gente tem muito mais apoio dentro da terapia floral, porque a gente tem os passos anteriores, os passos posteriores, a gente tem todo o envoltório, né? O acolchoamento que os florais podem fazer para que a gente desenvolva de maneira confortável e corajosa a nossa habilidade de nos comunicarmos de forma respeitosa, como a Thaís falou, tendo a oportunidade de nos expressarmos, mas também de recebermos do outro. E para isso a gente precisa primeiro se conhecer, né, Thaís? Com certeza. O processo do autoconhecimento, ele é instrumento importante para o desenvolvimento da boa comunicação. Você estava falando, e os florais ajudam por demais a ampliar a consciência, ampliar o repertório emocional e mental da pessoa. Essa é uma grandeza. Pouco se fala sobre esse tema aqui no Brasil, mas a ampliação de consciência que a gente ganha usando os florais, ela é irreversível e você passa a usar ferramentas que você não lembrava mais que você tinha, ou que você ainda não tinha desenvolvido a contento, sobre autoconhecimento e sobre a conexão com o outro. E você estava falando, e eu estava me lembrando, que muitos pacientes, nesses 30 anos quase de consultório, chegam querendo, num primeiro momento, aprender a falar o que Muitos. sente, a falar A o que maioria, pensa, né, quando vai trazer esse tema é para se expressar. se colocar, né? Empoderar sua própria voz, se usava antigamente, mas hoje é ter lugar, você assumir o teu lugar de voz numa certa situação. Sim. E eu percebo que poucos avançam para o segundo passo, que é ouvir o outro, deixar o outro entrar. Nós estamos muito defendidos contra o outro, numa ansiedade gigantesca. Então, com a terapia floral, você pode usar recursos de essências florais que ajudem a equilibrar a necessidade que você tem, né, de dizer o que você sente, o que você pensa sobre alguma situação, e criar a necessidade de ouvir e de possibilitar ser enriquecido pela vivência do outro. Porque o diálogo, ele é uma via de duas mãos, né? O diálogo não é você falar e você ouvir, né? Eu estava vendo ontem aquela coisa da gente ficar passando o Instagram, apareceu uma propaganda, já não me lembro mais do que era a propaganda, mas aparecia aquela atriz brasileira, a Bruna Marquezine.
alguém fazia uma pergunta para ela, ela falou assim, mas eu não sei como que é que comunica isso, eu agora só me comunico em memes, né? Isso me fez pensar também que a comunicação, hoje em dia, ela ficou um pouco sucateada, mesmo as pessoas tendo tanto essa necessidade de se colocarem, de se expressarem, ela ficou meio sucateada com essa história, dessa forma rápida da gente se comunicar, essa forma fast communication, eu não sei como é que a gente vai chamar isso, né? Mas não é bom, é perigoso. Não Gera é bom ruído. de jeito nenhum. Gera Oi? ruído de entendimento. Menina do céu, a gente ouve as mensagens aceleradas. A gente ouve podcast acelerado. Daqui a pouco a gente já vai estar acelerando a meditação guiada para terminar logo e já ir para a próxima coisa, né? Então, essa aceleração que a gente vê fora, mas a gente também vê dentro, a gente precisa diagnosticar que a gente também tem. Ai, eu não posso fazer gesto com a mão que o negócio bota Deixa eu ver se acontece. Ó, comigo não, só contigo. Daqui a pouco acontece com você também. Gente, a gente precisa fazer um detox dos ruídos mentais que impedem a gente de se comunicar direito. Os florais são ótimos. É o meu recurso, além da meditação e junto ao autoconhecimento. Você estava falando dessa comunicação speed, né? Fast. Gostei. E eu fico pensando em partitura musical e que toda partitura ela tem toda a história da música que vai ser tocada e toda a forma, e tem pausa. Entre uma frase musical e outra, tem pausa. A gente não dá pausa, a gente vai de um assunto para o outro. E no caso ainda do WhatsApp, só para pegar a tua deixa, no WhatsApp, especialmente quando é escrito, aquele escrito todo truncado, você não está vendo expressão fisionômica, que é importantíssima para a gente entender o que o outro está passando de informação, não tem expressão das mãos, nem gestual do corpo. Aí você põe na fala, gravado, e aí eu mando para você e você escuta no 2,5 vezes. Tem 2,5. 1,5, 2. Eu nunca escuto no speed. Mas você perde muito. Porque eu um dia desse atendi um paciente que é um CEO e ele falava que a comunicação com a equipe estava totalmente deteriorada, que ele precisava trabalhar isso. E a primeira coisa que eu perguntei foi como é que é a comunicação com a equipe? Tem reunião ainda que online? Né? Tem conversas olho no olho? Ele falou, não, é tudo por zap, no áudio, e todo mundo escuta mais rápido. Lógico que vai dar ruído, você não entendeu a intenção da pessoa, você não viu, você não consegue entender, fora o tanto de viés mental que a gente tem e que complica ainda mais a comunicação. Você supõe que viés mental. Você supõe que você imagina que você parte sempre da sua própria referência, né? Ou então, das referências isso, e das referências também da cultura na qual você está inserida. Que é a sua. Né? Exatamente. Daquilo que você leu. Isso, às vezes já era preconceito. Que é tudo parte de você já, né? Aquilo que a gente come vira corpo, não é, gente? Eu como uma maçã, maçã vira Cíntia, né? Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve também, né? Vira você, vira a sua personalidade, aquilo vira você. Thaís, você estava falando da música, você falou das pausas, mas tem o ritmo também. A música é um ótimo exemplo, porque então a gente tem aqueles diferentes tipos de notas musicais, né? As breves, as semibreves, as colcheias, semicolcheias, que vão dando diferentes ritmos também. Então não é que você nunca vai poder falar alto, ou um pouco mais alto, ou um pouco mais rápido, ou um pouco mais. Você pode. Você pode tudo, desde que você tenha consciência do que você está fazendo, como você está usando a sua voz. A gente pode ter modulações, a nossa voz composta, né, pela linguagem, pela intenção da fala, é
é maravilhoso, é sensacional, né? Eu realmente estou apaixonada por esses estudos. E é muito rico, né, gente? O universo do outro que chega para você. E a comunicação, ela pode utilizar a voz, ela pode ser só de expressão gestual, ela pode ser por escrito, ela pode ser por gestual. O gestual do nosso corpo diz mais do que as nossas palavras. E existem conversas que acontecem só através de atitude. Então, todas as pessoas são convidadas para vir para o nosso curso, porque nós não vamos falar só da linguagem da voz, nós vamos falar sobre um todo. Comunicação é um todo. As cores que você usa, os objetos que você usa para sinalizar coisas, a posição que você toma numa mesa frente ao outro, né? A comunicação do corpo, ela chega com mais impacto no outro do que as palavras que são ditas. Provavelmente. Apesar Acredito. de que as palavras que são ditas, às vezes, têm um poder muito grande de ferir e de curar. E a gente deu o nome que a Cintia escolheu, que é conversas que curam, porque as conversas podem ser extremamente curadoras. Não só para resolver conflitos, mas nos encontros, Sim. né? Você pode se curar de muita tristeza, muito desamor, num encontro com uma pessoa querida que lhe conta coisas boas. De seus netos, de seus filhos, do cachorro, tomem um café, um sorvete. Isso é muito curador. As pessoas, elas podem, usando, né, o instrumento, a conversa como um instrumento de cura, elas podem se lembrar mutuamente de quem elas são, né, da sua própria luz, da luz uns dos outros, né? A gente acorda, a gente aumenta a chama da outra pessoa. E isso não é elogio, não, gente. Até porque elogio não é uma coisa lá tão boa. Quando a gente estuda comunicação não violenta, do Marshall, ele não coloca os elogios como sendo uma coisa muito boa, mas você lembra o outro de quem ele é. E nesse sentido, a gente usa muitos acessórios emocionais, mentais, são pequenas coisas que a gente usa na nossa mente para nos dar a sensação de identidade. O viés mental é um deles, mas é só acessório. Ele não é quem você é. Julgamentos, suposições, preconceitos, eles podem fazer parte da sua dinâmica de convivência, mas eles não são verdadeiramente você. Você pode fazer um detox. O viés mental ele é sempre negativo. E você pode fazer um detox dessa forma de enxergar enviesada o mundo, distorcida, de enxergar o outro, inclusive. E a gente Né? vai falar de florais para isso, né, Thaís? Nós vamos falar de florais para isso. Eu, particularmente, vou dar essa aula, viu, gente? Sobre os vieses mentais, sobre o enviesamento, né? Quando você enxerga distorcido alguma coisa, como é que você limpa isso? Né? Como é que você se trabalha para isso? Às vezes é floral, mais leituras, tem que ter sempre um crescimento no ganho de consciência, né? Vamos contar para quem está aqui com a gente, para quem vai assistir essa live depois, como é a estrutura do curso Bora. Conversas que Curam, como a gente criou. Ele é um curso curtinho, vocês perceberam? Ele é um curso de 6 horas e meia, acho que 7 horas, preciso computar todas as horas depois, acho que 6 horas e meia. É um curso bem curtinho, né? Mas a gente conseguiu trazer uma estrutura que vai propiciar que a gente fale profundamente de 3 temas principalmente. E através desses 3 temas, a gente vai trazer os florais. E existem florais antigos, florais de Bach, por exemplo, sobre os quais a gente está fazendo uma releitura. E a gente vai trazer novos aspectos sobre esses florais que a gente já está usando há um tempão, né? E também novos florais. Quer falar um pouco dessa estrutura, Thaís? Posso Do curso? falar? Posso Dividido em falar? 3 partes? Nós dividimos em 3 partes, né? Então, nós vamos falar primeiro sobre comunicação consigo
mesmo, como é que você starta uma boa comunicação consigo, a ponto de se conhecer, de descobrir as suas estruturas de construção, de sociabilização, né? Como é que você se entende e como é que você desfaz alguns embrolhos, alguns conflitos insolúveis dentro de você, com os florais, tendo os florais como apoio. Né? A segunda parte é sobre ouvir, como é que você ouve o outro, para criar um entendimento, né? E criar, no primeiro, aceitação, no segundo, compaixão, e por fim, e não menos importante, como é que você fala? Lembrando que na hora de a gente trabalhar numa conversa, né, nós vamos ter que saber quem somos, o que queremos, temos que saber nos colocar, temos que saber fazer pausa, saber ouvir, pausa e falar. Então, E a gente vai dar uma treinadinha. A terceira estrutura do curso, então a primeira é essa conversa com você mesma, a segunda é a conversa já com o outro, mas é a mão que vem do outro para você, né? Praticar essa entrega para o outro, né? Quando você ouve, você pratica essa entrega, mas de forma ativa, de forma consciente, não é só estar lá na frente do outro, né? E Pensando a mil expressão. coisas. O que você falou? Pensando mil coisas. Enquanto outro Pensando mil fala. coisas, exato. Nossa, quantos de nós já não fizemos isso? Né? A gente até pergunta para o outro como é que ele está, a hora que ele vai contar, o seu pensamento já foi lá, não sei onde, já dobrou o cabo da Boa Esperança. Né? E a gente pensou em hoje. Ah, bom, e aí no curso a gente também vai ter momentos, vai ter um grande momento em que nós vamos estar nós três para responder as perguntas de vocês e fazer as nossas reflexões ali juntos, mas durante as aulas vocês também vão poder fazer as perguntas para a gente e a gente vai respondendo ali dentro do tema de cada uma. E a gente trouxe, a Thaís e eu, a gente escolheu dentre os florais que a gente vai apresentar, 3 para contar hoje para vocês. É um mini spoiler, porque a gente vai falar já desde agora coisas novas sobre esses 3 florais. Porque vocês estão vendo que eles não são necessariamente, são flores que vocês talvez conheçam, Flannel Flower do bush australiano, a Centauri dos florais de Bach e a Blue Elf Viola das essências do Alasca. Não são florais descritos especificamente para trabalhar as questões da comunicação. Né? Você quer falar da Flannel Flower, Thaís? Eu quero, mas eu quero falar dessa forma que a gente compõe o curso, que não é tão comum. Bom. A gente não está falando de um curso de um único sistema de florais. Então, aqui não é floral de Bach aplicado à comunicação, nem florais da Califórnia. São os florais. Isso envolve essências de flores, essências minerais, essências ambientais, de múltiplos lugares do mundo, e que nós podemos usar tudo junto, numa única fórmula de floral para você usar. Para você usar ou para você, se você é terapeuta, para você indicar para outro paciente. Então, a Flannel Flower, que a Cíntia está mostrando, é do bush australiano, né? É uma flor da qual eu tenho muito apreço e eu vou trazê-la na minha fala. E já vou dar um spoiler de qual é a novidade sobre ela. Ela é descrita pelo Ian White sobre a conexão nossa com o outro, sobre nós sermos capazes de tocar e ser tocado. Né? Ela é uma essência de vitalidade, sensualidade física, e ela ajuda você a estar mais... O que foi isso, minha gente? Eu não tenho nem ideia. O que aconteceu aí, Thaís? Não sabia que isso acontecia. Legal. Eu atendo muito adolescente, desculpa aí as gírias. Então, enfim, eu falei maior, legal. E ela ajuda a aumentar a tua sensibilidade ao toque. Essa é a descrição dela, e ainda tem na descrição dela que o Ian traz, o Ian White, né, da Austrália, ele traz a gentileza,
na forma de tocar o outro. E ele fala também sobre comunicar o que você sente. Quando eu andei na Austrália, num campo dessas flores, porque eu fui numa época que elas estavam numa explosão de nascendo, né? Elas estavam em blooming na Austrália, na região de Sydney, e eu tive a oportunidade de andar por campos onde elas estavam e poder me deixar banhar com elas e sentia fortemente, passei a usar desta forma também no floral, que nós precisamos para aprender a ser gentis e permitir que a gente toque, que nos toquem, a gente precisa confiar. E a questão é que a gente não confia na gente, porque nós nos tratamos de uma maneira muito ruim na maioria das vezes. Nós costumamos falar palavras muito ruins para nós mesmos, muitas vezes. E a Flannel Flower, eu sentia enquanto eu caminhava com ela que eu tinha a possibilidade de ser gentil comigo mesma. Mesmo que eu tivesse feito alguma coisa ruim ou errada, mesmo que eu não estivesse sendo o melhor que eu achava que eu podia ser, ou quando a vida me tratasse, me tocasse de uma maneira muito rude, ainda assim eu podia ser muito gentil comigo mesma. E depois, lendo no Ian White, para me lembrar dela, a importante fala dele sobre pessoas que sofrem traumas por abusos. Usar a flannel, porque ela devolve, ele não diz dessa forma, mas agora eu consigo compreender, porque ela devolve essa gentileza no acolher tudo que nos aconteceu e quem nós somos. Então, não precisam esperar o curso. Quem se sentiu tocado aí, achando que precisa de mais gentileza para tratar a si mesmo e também as outras pessoas, pode usar a Flannel Flower à vontade, né, Cíntia? Thaís, e me ocorre aqui, a gente não falou ainda, mas a gente vai, todas nós vamos ao longo do curso trazer aspectos do o terapeuta floral no atendimento também, Sim, né? Esse não é o foco central, mas a gente vai fazer isso também, sim, as conversas que curam na terapia floral. sim. E me ocorre aqui, Thaís, você trazendo essa informação tão preciosa sobre o efeito curador da Flannel Flower, do floral Flannel Flower, que quando a gente vai atender pessoas que sofreram traumas, abuso ou outro tipo de trauma também, seria uma coisa linda pôr um spray na sala com essa essência floral para receber o paciente. Isso ajuda para que ele se acolha a si mesmo, acolha aquilo que aconteceu, né? Porque é isso que dificulta, né? A pessoa fica na negação, ela se sente vítima, isso não ajuda tanto, né? Então ela acolher a sua história, né? Acolher a si mesma. Maravilhoso, Fica irmã. maravilhoso. Agora, deixa eu fazer uma distinção aqui para a gente lembrar. Toda pessoa que sofre abuso, de qualquer tipo de forma, sexual, violências psicológicas, ela é de verdade uma vítima naquele momento, no fato. E isso é diferente de se posicionar como vítima da sociedade para o resto da vida. Isso. Então, existe a vitimização, que é um aspecto patológico da personalidade, do psiquismo, e existe a vítima, aquela que sofreu a Existiu. ação, ela Existiu. existiu. E Isso. enquanto não for curado o trauma, a pessoa pode não se sentir vitimizada, mas ela reconhece em si a vítima e ela precisa reconectar-se com o seu próprio poder, né, para que possa ser curada. A Flannel Flower é um excelente começo na Exato. gentileza do acolhimento. Maravilhosa. Aí vou falar um pouco da Centauri, também sendo usada aqui num aspecto diferente do que estão as descrições deixadas pelo Dr. Bach e dos que vieram depois dele nos estudos a respeito dos florais de Bach. Então, eu uso a Centauri como um dos florais para te ajudar a se
pegar na escuta sem perder a possibilidade de ter a sua voz ouvida ou de perder a sua própria voz. Então, quando você trabalha com a Centauri, a pessoa ela se apropria tanto da sua própria voz que ela pode oferecer o espaço do outro. Ela pode acolher o outro sem se perder no outro, no que o outro Que está lindo! propondo, no que o outro está dizendo, no que o outro está pedindo. A Né? conexão Então, a com a Centauri, bondade. o que você falou, irmã? Uma conexão com a bondade. Numa conexão com a bondade, mas ela anteriormente a isso, né? O segundo passo, sim, é o desenvolvimento dos aspectos da bondade, mas é esse auto-reconhecimento e fortalecimento, a sua própria voz está lá. Né? Você para ouvir o outro, você não perde a sua própria voz. Né? Então é Centauri sendo é uma releitura da Centauri ou um acréscimo daquilo que a gente entende como sendo a qualidade dessa essência floral pesquisada pelo Ba lá nos idos anos 30. Bastante importante, hein? E eu uso muito a Centauri num aspecto de autoeducação. A pessoa que tem impulsos muito fortes e não consegue conter o impulso, o primeiro impulso que a gente pensa é ajudar, né? A pessoa fazedora, que vai lá e ajuda e é o capacho, né? Mas ela tem outros aspectos, por exemplo, ela pode ser o capacho para o açúcar. Então, o Richard Katz, dos Florais da Califórnia, nos contou que uma época que ele precisava diminuir o açúcar e não conseguia, ele usou a Centauri para ele ter força para dizer não pro açúcar, né? Para dizer não para si, sim, para sua boa saúde, e é um não interno, não é externo. Resulta na parada de parar de comer açúcar. Mas aí eu tenho usado para aquelas pessoas que são muito reativas e que elas não conseguem resistir ao outro chamá-la para briga. E ela vai, ela entra na energia e vai. E a Centauri ajuda ela a ficar com a sua própria voz. Excelente uso para Centauri. E vamos apresentar a terceira, o terceiro spoiler. Essa é a Blue Elf Viola. Deixa eu ver onde que ela fica visível. Amor perfeito, gente. Esse Coisa mais é um linda. importante floral do Alasca. Eu já conto para vocês que dentre todas as essências do Alasca, aqui na Essências Florais, ela é a mais vendida. Ela é a nossa best-seller. Né? E o Steve Johnson, quando dava aula sobre a Blue Elf Viola, ele sempre projetava, né? Fazia a projeção do slide, do PowerPoint, e aí ele falava: olhem para essa flor e me digam o que vocês estão vendo, porque as pessoas de diferentes partes do mundo, quando eu dou aula, veem diferentes coisas nessa flor. Né? Então ele descrevia sempre como ou algumas pessoas viam um anjo aqui no meio, né? Um anjo dourado no meio desse roxo. E outras pessoas viam uma boca gritando, né, com muita raiva. Essa é uma essência floral que trabalha diretamente a expressão da emoção da raiva. Aliás, hoje eu coloquei uma postagem aqui no Instagram de Essências Florais e uma das flores que está lá demonstrada é essa aqui. Então, trabalhando a sua expressão. E o Steve falava também que esse é o floral que a gente usa para quando as pessoas se sentem tão à parte, tão apartadas na resolução de conflitos, Thaís, né? Então, as pessoas sentem que a gente nunca vai conseguir chegar num denominador comum, porque eu sou amarela e você é roxa. Eu sou amarela e você é roxa, né? E aí a gente vê essa flor vindo ensinar que, olha isso, o amarelo e o roxo, que são cores opostas e que parece que nunca vão poder conviver em paz, em harmonia, eles não criam só paz e harmonia, não, eles criam essa lindeza, beleza espiritual pura, né? Então, eu acho que esse é um floral dos mais importantes quando a gente fala
da expressão, né? Mas a gente vai Da ver muito expressão mais. da raiva, eu uso muito para as emoções muito difíceis de serem expressas. Sim. De uma forma geral, emoções fortes, quentes e que às vezes está envolvida, tem fogo, tem lama, tem água, tem tempestade. E a Blue Elf, que eu conheço, é das melhores, junto com a Holly, para essa expressão mais elevada e contactar fortemente o que você está sentindo e poder levar isso de uma forma que o outro entenda, entendendo que o outro faz parte. Então eu vou pedir para a Gisele, que eu estou vendo a Gisele da equipe da Essências Florais, ela está online junto com a gente, para você escrever, Gisele, a Flannel Flower, Centauri e Blue Elf Viola, mas com todas as letras maiúsculas, tá bom? Porque aí fica bem diferenciado aqui nos comentários e escrever de que linha que é. Então, Flannel Flower, das essências do Bush australiano, a Centauri, um floral de Bach, e a Blue Elf Viola, um floral do Alasca. Espero que a Gisele ainda esteja aí para escrever. Se ela não tiver mais, depois eu escrevo nos Ela já está comentários. Então, tudo escrevendo. com letra maiúscula, Gisele, para que as pessoas possam identificar. E todas as letras. Isso, querida. Então, Centauri é um floral de Bach e ela vai escrever as outras duas também. Muito obrigada. Thaís, vamos fazer o convite? Gente, o link para você se inscrever no curso Conversas que Curam, ele está no Instagram da Essências Florais, lá no nosso perfil, na bio. Se você clica no link ali, aparece o site da Essências, o WhatsApp, e aparece logo o terceiro link, Conversas que Curam. Você clica lá, você vai ler sobre o curso e ali dentro já tem a ficha de inscrição e tudo mais. A gente está oferecendo um desconto, um segundo lote de desconto até o dia 28 desse mês, mas não deixa muito lá para o fim, né? Porque eu uso o Zoom para esses cursos da Essências Florais, mas como é que fala isso? O plano que eu tenho do Zoom cabe um número X de pessoas e não cabe mais gente. Então a gente não pode extrapolar. Então não deixa isso muito para o fim para você não ficar sem lugar, porque esse curso vai ser muito bacana. A gente vai falar de muito floral e da aplicação e de diferentes aplicações de florais. Que bom. Quer falar mais alguma coisa, querida? Então, a gente precisa renovar a esperança nas conversas. A gente precisa voltar a acreditar que as conversas podem nos levar a lugares muito melhores do que elas têm levado. Né? Aprender a construir pontes entre as pessoas, aprender a construir esse sentimento de pertencimento com a comunidade a qual a gente pertence, mas com as outras comunidades também, para que haja enriquecimento de todos nós, em todos os sentidos. Então, com muita alegria que a gente vai dar esse curso para manifestar, para ajudar que vocês manifestem também a esperança no convívio com pessoas diferentes, com pessoas que pensam de outra forma e que possam abrir novos horizontes uns na vida dos outros, melhorando a nossa qualidade de vida. Enriquecendo a nossa vida, né? Obrigada, Thaís. Imagina, eu adorei participar aqui. Um beijo para todo mundo. Eu vi que a Pim falou várias vezes aqui, gostou das flores que a gente escolheu. Ela poderia ter escolhido as mesmas, né, Pinzinha? Um beijo para todos vocês. Um beijo. Beijo para todo todos. mundo que esteve aqui com a gente. E algumas pessoas que vão assistir depois já também recebam os nossos beijos. Isso. Olha lá, a nossa mãe entrou aqui, as nossas duas irmãs entraram, demais. Muitos beijos, muitos beijos. Tchau, gente. Beijo, Pim.